Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa. Tá começando mais um Bora Rangar para você aí de casa. E nessa quinta-feira, aqui em Juiz de Fora tá fazendo um frio, a gente vai aprender uma sobremesa que é para aquecer o coração, para aquecer a alma, para trazer uma energia. É receita clássica francesa, marquise au chocolat. Marquise de chocolate, receita bem interessante, com uma textura muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ficou curioso ou curiosa para conhecer esse preparo, já sabe, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem clássico francês aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de chocolate com geleia de morango, você vai precisar, primeiro, para marquise. Gente, vocês estão vendo aí que são poucos ingredientes, hein? Não tem desculpa para não fazer ingredientes fáceis que todo mundo encontra. 250 gramas de chocolate meio amargo, 125 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, 3 ovos, 100 gramas de açúcar de confeiteiro. Para geleia de morango, nós vamos usar 250 gramas de morangos, 90 gramas de açúcar cristal e uma colher de sopa de suco de limão. A gente precisa fazer primeiro essa nossa geleia aqui, né? Porque ela vai precisar esfriar. Na sua casa você vai usar outra ordem, porque essa sobremesa ela tem que dormir de um dia para o outro na geladeira e a geleia não precisa de tanto tempo assim. Então, você vai começar pela marquise, vai fazer diferente de mim. E depois, quando ela estiver gelando, você faz a geleia, pode fazer e deixar gelando também na geladeira. Aqui eu vou começar com a geleia pela questão de que eu quero que essa geleia fique pronta antes dessa marquise, para a gente poder ter mais geleia. Eu já tenho geleia pronta, né? Mas eu quero mais geleia, então já vou começar por ela aqui e é bom que a gente fala sobre os morangos. Olha, morangos já estão higienizados, a gente retirou o talo dos morangos. A higienização do morango a gente faz, já aprendemos aqui, é claro, também, a gente faz com a solução clorada, né? A solução de hipoclorito. O que é essa solução? Para cada litro de água, 10 ml de cloro. Aqui 1 litro de água é suficiente, a gente vai demolhar esse morango por 15 minutos, né? Faz um molho ali, 15 minutinhos, retira, lava em água corrente aquele excesso para sair todo o excesso do cloro. É só isso, não usa sabão não, tá, gente? Isso vai retirar os micro-organismos possíveis que podem estar presentes ali. E aí a gente vai levar agora isso para a panela, mas antes eu quero, ó, dividir. Eu vou só separar alguns morangos bonitinhos aqui, uns 4, que é para no final a gente adicionar eles in natura para dar uma embelezada na nossa sobremesa. Então vou escolher uns mais bonitinhos, não tão grandes, mais vermelhinhos, e os outros, ó, a gente vai cortar ao meio somente, tá? Não é para picar esse morango, a gente quer fazer aqui uma cobertura, que é quase uma geleia, só que ela vai apresentar uns pedacinhos no final. Isso é interessante para a gente poder ter textura aqui nessa receita, ter uma coisa para mastigar, e é muito legal quando você faz uma geleia de morango e ela tem aqueles pedacinhos de morango, né? Então, eu vou dividir ao meio os que tiverem grandes, os que tiverem miudinhos eu nem vou cortar, ó. Já tô passando uns aqui direto sem cortar, a ideia é essa mesmo, tá? Só os mais grandões a gente divide aqui ao meio. Aí, vou pegar esse morango, muito simples, vou trazer aqui pra minha panelinha, ó. Morangos na panela. A gente vai colocar o açúcar aqui. Suco do limão, que é para poder ajudar a trazer a pectina aqui do limão e também um toque de acidez. A pectina, ela tá presente, né, na maioria das frutas, no morango também tem, mas em especial nas frutas cítricas como o limão, a laranja, a mexerica, elas são bem ricas em pectina. E a pectina, quando ela cozinha, ela ajuda a dar textura para a geleia. Então, quando você quer fazer uma geleia, geralmente você vai, e não é de fruta cítrica, você vai adicionar um suquinho de limão, um suquinho de laranja, também vai bem aqui, tá? Ó, eu vou ligar aqui o meu fogo e vou deixar no fogo baixo. A gente vai deixar isso aqui cozinhando aos poucos. De vez em quando, você não abandona isso aí não. Ali de 3 em 3 minutos você dá uma destampada, dá uma mexida, mas em fogo baixo, para cozinhar devagar esse morango e não ficar mexendo sempre, para ele não destruir. Isso é um passo importante. Agora, se você esquecer e não mexer nunca, aí pode queimar o fundo, né? O açúcar vai acabar queimando. O que vai ficar acontecendo ali enquanto a gente deixa tampado? O morango ele vai soltando o seu líquido, o açúcar vai derretendo e a gente quer o máximo de derretimento desse açúcar um ponto antes dele começar a querer caramelizar, ou então começar a reduzir demais essa água que soltou do morango, a água do suco do limão. Eu não quero evaporar demais essa água,
por causa da textura final que eu preciso para essa nossa cobertura. Eu vou te mostrar como que ela fica depois de fria. Então ele vai cozinhar ali mais ou menos no fogo baixo de 10 a 15 minutos. Olha só o brilho que fica isso aqui se você respeitar esse processo. É uma coisa linda mesmo. E olha aqui a textura, ó. Vem comigo, Lucas. Meu amigo Pititinho, nosso cinegrafista. Olha aí, ó. Olha a textura disso, tá vendo? É isso que a gente quer. Então, não é bem aquela geleia de comer com a torrada. É mais um coulis mesmo, tá? Que é essa caldinha aqui. E você pode produzir ela para comer com um sorvete, às vezes para cobrir em cima de um bolo, você faz aquele bolo com chantilly, com merengue, e aí depois vem com um coulis desse aqui, você vai tirar a onda, tá? Isso aqui é técnica francesa também, é coisa linda de se ver e a gente vai deixar geladinho. Então eu vou largar aqui na geladeira. Ó, enquanto a gente ia falando, deu tempo de já mexer uma vez. Vou só pegar um pratinho aqui para eu parar essa colher. Enquanto a gente ia falando, já deu tempo de mexer a primeira vez aqui, ó. 3 minutos, lembra que eu falei? De 3 em 3 minutos você vai vir dar uma mexida aqui. Ó, vamos ver como que tá. Tá vendo? O açúcar já começou a derreter. Se você não mexe aqui, pode acabar queimando algum ponto. Por mais que esteja no foguinho baixo, né? A gente quer garantir que não vai dar nenhum amargor aqui. E aí você vai vendo que aos pouquinhos, ó, o moranguinho já vai soltando a água dele. Aqui já vai formando um fundinho aquoso. Não esquece isso aqui de lado não, tá? Vamos cuidar disso aqui, de 3 em 3 minutos você vem mexendo aqui, 10 a 15 minutos para esse coulis ficar pronto. E agora eu vou começar já o preparo da nossa marquise, que a gente vai terminar no próximo bloco do Bora Rangar. Mas o primeiro passo é derreter o chocolate. Olha aqui, ó, eu tenho aqui, se você ver, ó, chocolate comum mesmo. Aquele que a gente compra nas lojas para comer, né? Às vezes está com vontade de comer um chocolate, você vai lá e não compra uma barra. É essa barra que eu estou usando aqui, não é chocolate profissional, tá? Esse chocolate mais barato, mais acessível. Só que você vai escolher o chocolate meio amargo ou, de preferência, se você gostar, chocolate amargo de fato, tá? Ah, Arthur, só gosto de chocolate ao leite. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas aí a sua receita vai ficar doce demais. A gente tá procurando aqui um equilíbrio, um doce gostoso. Vou derreter no banho-maria, mas você pode também derreter, é claro, no micro-ondas. Eu já te ensinei a derreter chocolate no micro-ondas. Como que você vai fazer? Você vai levar essa tigela ali pra dentro, 30 segundos, retira e mexe. Mais 30 segundos, retira e mexe. Nessa quantidade aqui, você vai ligar o micro-ondas umas 5 vezes. Arthur, 3 vezes 5, 15. Por que eu não... 150 minutos ali direto, né? Por que eu não deixo... Ó, 150 segundos, na verdade, né? Que seriam aí 2 minutos e meio, acertei? 150 segundos, 2 minutos e meio. Por que eu não deixo ali 2 minutos e meio direto? Porque o seu chocolate vai queimar, tá? 3 minutos que dá? Ah, não, 3 minutos é a contagem, né, Gabriel? Obrigado, meu diretor falando aqui. É isso mesmo. Por que eu não vou deixar 2 minutos e meio direto e vou ficar ligando de 30 em 30 segundos? Porque senão o seu chocolate queima no micro-ondas. Você tem que mexer ele e se ele queimar, ele, além de ficar muito amargo, de ficar ruim de comer, ele não vai dar textura para o seu doce. Então toma cuidado, escolha a técnica que você preferir. Seja o banho-maria, seja o micro-ondas, mas tem que tomar cuidado. Aqui, quais que são os cuidados do banho-maria? Primeira coisa, a água não encosta na minha tigela, tá? A água no fundo da panela, ela não deve encostar na tigela. Segunda coisa, a tigela deve ser sempre muito maior que a panela, tá? Ela tem que tampar toda a panela aqui para que esse chocolate ele não entre em contato com o vapor de água que vai subir aqui de dentro da panela. E você vai mexer isso aqui de vez em quando. Por que eu já estou derretendo ele aqui? Porque para os próximos processos eu preciso desse chocolate derretido, mas eu não posso ter ele quente. Então eu vou deixar ele derretendo aqui, vou deixar ele amornar, quase esfriar, quase ele volta a ficar durinho. E aí a gente vai bater com o restante dos ingredientes e pôr para gelar. Essa receita é muito simples, tá, gente? Apesar de ser francesa e no final o resultado ser bem sofisticado, as técnicas são tranquilas. Então, quer dizer, você vai tirar uma onda sem ter muito trabalho e sem gastar muito. Ela tá aqui, ó, na panela. Quero que vocês vejam a textura que ela sai do fogo aqui. Os morangos já estão cozidos, tá vendo? Você consegue ver que se você apertar eles aqui, eles desmancham. Tá em pontinho de purê. Mas veja bem, não quero que esse
que essa panela, quando eu fizer assim, ó, puxar essa calda, eu não quero que ela mostre o fundo, tá? Porque senão vai ficar um ponto muito grosso. Ele tá quente aqui, parece que tá líquido, mas quando você gelar, ele vai ficar na textura exata que a gente precisa. Então o ponto é esse aqui, tá? O que eu fiz? Eu coloquei aqui o açúcar, o morango cortado ao meio, os menores eu nem cortei, deixei inteiro. Suco do limão, mistura, fogo baixo, panela tampada e mexe a cada 3 minutos. Deu ali total de 10, como eu falei, de 10 a 15 minutos. Vai depender aí da potência da sua chama. Nesse tempo total, você vai ver que o morango ficou cozido. Se você não ficar mexendo demais como eu ensinei, você vai ter morangos em pedaços que vão ser importantes aí para nossa degustação depois. Aí a ideia é esperar dar uma esfriada, né? Passa para uma tigela, ainda tá saindo fumacinha, mas ele já tá morninho. E aqui a gente vai levar para a geladeira, que ele precisa esfriar, que é onde, como eu falei, né, ele vai chegar naquele ponto grossinho. Eu já mostrei no último bloco, mas eu vou mostrar de novo para você porque vale a pena. Então vem comigo, Lucas, ó. Quero mostrar para o pessoal como que fica essa cobertura. Depois de gelada, a gente tem esse brilho maravilhoso que ela vai entregar, fica nesse vermelho bonito, e a gente tem também textura. Olha aqui, ó. Agora sim, quando eu puxo, ó, eu já vejo o fundo da minha tigela, tá vendo, ó? Aqui, esse ponto, ele deve ser atingido depois da cobertura fria, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, tá vendo? Parece um xarope, né? Uma geleia, ele gruda assim na colher, formando o que a gente chama de ponto na P, né? Que é isso aqui, ó. Quando você passa a mão, ele abre aquele caminho. Então, ó, que delícia. Pouquinho açúcar, então tem super uma acidez aqui. Gente, vale muito a pena isso aqui. E eu dei uma outra dica no último bloco também. Você pode fazer isso aqui para servir um sorvete. Às vezes está com preguiça de fazer a receita toda, pega só esse coulis, compra um sorvete, pronto, você já tem uma sobremesa do Dia dos Namorados perfeita, tá? Um sorvete de creme ali, baunilha, chocolate branco, vai combinar muito bem com essa nossa coberturinha de morango. Vamos lá, vamos para nossa marquise. Também no último bloco, comecei a derreter esse chocolatinho aqui, ó, que aqui é 3 minutos, tá, gente? Chocolate comum, aquela barra que a gente compra para consumir mesmo, não é chocolate profissional. Claro, tô usando chocolate amargo, deixei ele derreter, derreteu, desliguei a panela. Eu só não tirei ele daqui de cima porque a panela ainda tá morninha. Então ele vai manter o meu chocolate derretido, só que a gente precisa dele morno. Então ele já tá desligado aqui há quase meia hora. Então ele já tá de morno para frio. É a temperatura que a gente precisa. Bom, o chocolate já tá ali, isso aqui é decoração pra gente usar depois. Vamos agora então preparar aqui a nossa marquise. Primeiro começa com o chocolate derretendo. Segundo, eu vou adicionar aqui nessa tigela. Aqui eu tenho a manteiga em ponto de pomada. O que é ponto de pomada, Arthur? É quando a manteiga ela tá, né, em temperatura ambiente, você retira ela da geladeira ali, tá fazendo frio, então você vai tirar com 3 horas de antecedência, ideal, tá? Para ela poder realmente chegar no ponto de pomada. Se aí na sua casa estiver tão frio que ela não está chegando no ponto de pomada, leva uns 10 segundos ali no micro-ondas que vai atingir, tá bom? Vamos colocar aqui o açúcar de confeiteiro que eu dei uma peneirada. É importante peneirar esse açúcar aqui, tá? Ele sai uns grãozinhos que não seriam dissolvidos aqui, então eu geralmente pulo essa parte de peneirar açúcar. Vocês já devem ter percebido quando faço sobremesa aqui. Mas açúcar de confeiteiro tem que peneirar. Qual que é o açúcar de confeiteiro, Arthur? Olha, você já conhece, tá? Provavelmente tem uma marca famosa que esse açúcar chama Glacúcar. Essa marca mais famosa leva esse nome, o açúcar. Mas é esse açúcar que ele tem na composição misturado amido de milho. Além disso, ele é ultra refinado. Então tem grãozinhos muito minúsculos, menores do que do açúcar refinado. Esse é o açúcar que a gente vai usar. Ai, Arthur, aqui na minha cidade não encontro de jeito nenhum. Faz com açúcar refinado também que vai dar certo, tá bom? Só que no final provavelmente vai ficar um açuquinha ali na boca, mastigando, mas não tem problema. Vou adicionar aqui também, ó, as minhas gemas. Então os 3 ovos a gente separou as claras e as gemas, a gente vai usar os dois, mas primeiro as gemas aqui a gente vai bater junto com a manteiga e com o açúcar. Mas antes de colocar para bater, ó, eu vou dar uma misturada, né, para facilitar o trabalho aqui do batedor. Qual que é a ideia aqui? É dissolver, formar com isso aqui um creminho. Esse creme, ele na culinária francesa é chamada de zabaillone. Né, é uma base de várias receitas a gente usa essa técnica. Então, como ela é produzida e reproduzida em várias receitas, ela tem um nome próprio, chamada zabaillone. Vamos lá, vamos bater isso aqui. Nó! Bom, aqui não foi... Essa tigela está muito pequena, eu vou fazer o seguinte.
Vou buscar uma outra tigela, só um minutinho. Ó, tô de volta já com tigelinha pra gente poder bater isso aqui. Esse equipamento aqui, ele é diferente, né? Então ele tem uma potência muito forte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho para uma tigela, vou bater esse pouquinho e a gente vai aos poucos batendo aqui as nossas abaiones. Não, isso aqui não tá dando certo. Eu vou passar para a batedeira, não tem problema, ó. Vamos fazer o seguinte, vou passar tudo aqui para a batedeira, vai ser mais fácil. Já tinha deixado a batedeira aqui do ladinho, porque essa tigelinha tá pequena. Devia ter pegado uma tigela maior. Hoje eu tô sozinho, é feriado, o Thiago não está aqui, então contratempos acontecem. Vamos lá, aqui é rapidinho, porque a gente vai precisar da batedeira também para bater a clara em neve. Então, ó, eu vou descer aqui, você vai ver que 2, 3 minutinhos, velocidade alta, a gente chega lá. Ó, bom, perfeito, melhor solução. Vou só colocar a espátula aqui para dar aquela raspada. Vou retirar aqui, ó, o que caiu. Gente, cozinha é assim, tá vendo? Ó, contratempo acontece, na sua casa também aposto que você passa. É legal você ver que todo mundo também passa por alguma dificuldade na cozinha. A gente não vai desistir, a gente procura uma alternativa. O importante é no final a gente ter a receita gostosa. Aqui, ó, é rapidinho como eu te falei. Qual que é o ponto? Você vai ver que isso aqui formou um creminho bem clarinho. E quando você pega nele, assim, ó, com a pontinha do dedo, você não sente mais o açúcar. E é por isso que a gente usa o açúcar de confeiteiro. Com o açúcar refinado, você consegue chegar aqui, mas vai ficar um pouquinho de açúcar. E como isso não vai no fogo, esse açúcar não vai derreter, então no final você vai ficar sentindo aquele açúcar. Então isso não é legal. Então eu vou pegar esse creminho que eu bati aqui, ó, vou passar para uma outra forma. Vou raspar bem aqui, que aqui dentro da tigela mesmo a gente vai fazer a mistura completa. Então raspando bem eu já consigo bater a clara em neve e depois a gente mistura tudo, ó. Tem que ser feito por etapas, tá? Eu não posso sair misturando tudo, colocar a clara, porque senão ela não vai montar. Então, ó, agora que a gente tá com o creme batido, sim, a gente vem pra cá, ó. Eu vou passar só uma aguinha aqui nesse batedor. E aí, clara para dentro, a gente vai bater ela em neve até atingir a textura ali do que a gente chama de pico médio. Eu vou te mostrar o que é isso. Por que eu tô falando isso? Para você tomar cuidado de não bater a sua clara demais. Porque se ela bater demais, você não vai conseguir misturar. Ela vai sorar. E ela tem que ser batida na hora. Então por isso que é o último processo que a gente faz é bater a clara em neve. Porque tem que bater e misturar, senão ela perde o ponto. Ó, enquanto a nossa clara em neve bate, eu já vou misturar o nosso creme aqui dentro do chocolate. Então eu trago ele todo aqui para dentro, aquele creme que a gente bateu, açúcar, manteiga e claras, eu vou incorporar ele aqui no meu chocolate. De olho ali também na clara em neve, né, para quando ela montar, a gente adicionar ela aqui dentro. Então mistura bem até você não ver mais nem um pouquinho da manteiga. Na hora que você vê que está bem dissolvido, aí você pode parar de misturar. Agora eu já vou tirar ele daqui, né, para ele esfriar um pouquinho mais, porque como tá quentinho, tá vendo? Tá saindo até fumaça aqui da panela. Eu não quero, né, que a minha clara cozinhe, isso é muito importante, tá? O máximo de cozimento que ela vai atingir aqui, ela já está atingindo com a temperatura do chocolate. Mais do que isso não precisa. Então mistura bem aqui, ó, para evitar a coagulação dessa gema, tá? Depois que você entrar com ela aqui, vai misturando, isso vai dar uma esfriada no chocolate. Então é interessante você fazer isso aqui para que, né, você não acabe coagulando a gema. E aí, o que é coagular, né? Ela vai dar uma cozidinha
e vai ficar parecendo um ovo mexido ali no meio. Se acontecer isso, você vai perder essa receita. Então, ó, misturou, fica mexendo, enquanto a sua clara não monta ali, você vai aqui mexendo. Aí, não deu tempo de bater a clara em neve, né, no último bloco, mas agora ela já tá batidinha. Nós vamos misturar ela aqui. O que eu vou fazer, ó? Primeira coisa, eu vou pegar uma parte dela aqui, metade, e vou misturar aqui dentro desse creme, ó, fazendo movimentos circulares, tá? Com delicadeza, tentando ao máximo aqui preservar, né, o ar que foi incorporado aqui na clara em neve. Aí depois que já tiver tudo bem incorporado, ó, a gente segue mexendo aqui de baixo para cima, como eu disse, né, movimentos circulares. Ó, misturou tudo, já não tá aparecendo mais nada branco, aí a gente vem e adiciona o restante. Então aqui, clara em neve em ponto, né, pico médio. E aí eu vou acabar de misturar, a gente vai passar para uma forminha e aí é aquilo que eu falei, né, meninas? Tem que deixar gelar de um dia para o outro. Aqui, ó, na segunda metade, você já pode misturar já com mais força mesmo, não tem problema. É só na primeira que a gente faz aquele movimento circular. Isso aqui fica parecendo uma nuvem. A leveza disso aqui é uma coisa maravilhosa. Na hora que você comer, vai derreter na boca, é claro, né? Então, ó, misturou bem aqui. Vou pegar essa forminha aqui de bolo inglês, ó. Vou colocar um plastiquinho dentro dela para ajudar a desenformar. Pode ser o plástico filme, eu tô usando aquela bobina, né, de sacolinha. E ó, sacolinhas que podem ir no congelador, né? Então, ó, só passar aqui para dentro, ajeitar no fundo da forma, levar para gelar, de preferência de um dia para o outro. Ó, marquise de chocolate ficou na geladeira de um dia para o outro. Aqui, ó, com um plastiquinho muito simples de desenformar. Você vai só abrir ele aqui assim. Aí você pode posicionar um prato. Eu escolhi um prato retangular, que acompanha o formato do doce, né? E aí, ó, aqui a gente retira ele. Eu vou retirar. E aqui é só puxar o plástico. Pronto, tá vendo que receita fácil, não tem complicação, não tem perigo de dar errado, de cair. Agora você vai fazer aquela finalização bacana. Isso aqui, ó, o que a gente fez? Derreteu o chocolate em banho-maria, chocolate comum mesmo, de barra, tá? Derrete ele, depois você vai bater a manteiga, o açúcar e a gema, até formar um creme clarinho e desaparecer a manteiga. Depois clara em neve, mistura tudo isso, leva para gelar. A geleia é só cortar o morango nas metades, adicionar o açúcar, o suco do limão, deixa dar aquela reduzida bonita e aí, ó, vai ficar com esse brilho bonito depois que você colocar para gelar, tá? Então é importante o morango em pedaços grandes, porque é isso, ele vai formar, tá vendo? Essa calda pedaçuda que vai ficar bem bonita aqui. Aí você vem, capricha, né, na quantidade de calda, você pode deixar de ladinho aqui pro pessoal colocar mais no seu próprio prato. E aí a gente coloca também uns moranguinhos inteiros assim, ó, que vai ficar super legal, assim, eles ainda in natura, também traz uma acidez e aí decora mais ainda. Para terminar de deixar isso aqui bonito, eu vou pegar uma peneira, eu vou botar o açúcar de confeiteiro aqui e aí a gente vem polvilhando o açúcar de confeiteiro aqui por cima para fazer essa camadinha branca que fica super legal. Gostou dessa receita? Não deixa de fazer não, gente. Faz na sua casa, não passa vontade, Dia dos Namorados chegando. Olha que sofrimento que tá isso. Se eu fosse você, eu faria. Vou cortar o meu pedacinho aqui, vou experimentar e eu te conto como que ficou. Ó, vou pegar um pedaço desse aqui bem bonito. Vou colocar aqui no meu prato. Aí o que eu falei, né? Você vai deixar um pouquinho para você colocar mais assim, ó. Vem na garfada da cremosidade, ó. Isso aqui, gente, é uma delícia, tá? Dá licença, bora rangar. Nó! Que perigo, hein? Que delícia. Sambadinha com direito a rodadinha.